Uma pessoa que pensa o tempo todo não tem nada para pensar exceto pensamentos. Então ele perde o contato com a realidade e vive no mundo das ilusões. Por pensamentos eu quero dizer especificamente tagarelar no crânio. Repetição perpétua e compulsiva de palavras. De cálculo e cálculo. Eu não estou dizendo que pensar é ruim. Como todo o resto, é útil com moderação. Um bom servo, mais um mestre ruim. E todos os povos chamados de civilizados tornaram-se cada vez mais loucos e autodestrutivos. Porque, por pensamento excessivo, eles perderam o contato com a realidade. Isso que digo, nós confundimos sinais, palavras, números, símbolos e ideias com o mundo real. Muitos de nós teriam dinheiro ao invés de riqueza tangível. E uma grande ocasião é de algum modo estragada por nós, a menos que seja real. E para lermos disso no dia seguinte no jornal é estranho, mas engraçado para nós, do que o evento original. Isso é um desastre. Como resultado de confundir o real mundo da natureza com meros sinais, com saldos bancários e contratos. Nós estamos destruindo a natureza. Estamos tão amarrados em nossas mentes que perdemos nossos sentidos. É tempo para acordar. O que é a realidade? Obviamente, ninguém pode dizer, porque isso não é palavras. Não é material. Isso é apenas uma ideia. Não é espiritual. Isso também é só uma ideia, um símbolo. A realidade é isso. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Então, sinto que uma das grandes coisas que Jung contribuiu para a compreensão da humanidade foi o conceito da sombra. Que todos têm uma sombra. E que o papel principal do psicoterapeuta é fazer o que ele chama de integrar o maligno. Colocar o diabo em nós em sua função correta. Porque, como você vê, é sempre o diabo que não é o reconhecido. O expulso, o bode expiatório, o bastardo, o bandido, a ovelha negra da família. É sempre desse ponto que é o que chamamos de mosca na sopa. Que a geração aparece. Em outras palavras, da mesma maneira que em um drama. Para ter uma peça é necessário trazer o vilão. É preciso introduzir um certo elemento de problema. Então, no grande esquema da vida, deve haver a sombra. Porque sem a sombra não pode haver substância. Então é por isso que há uma associação muito estranha entre ciúmes e todas as coisas sujas e o sagrado. O santo está muito além de ser bom. Boas pessoas não são necessariamente santas. Uma pessoa santa é uma que é inteira, que tem reconciliado seus opostos. Então há sempre algo levemente assustador em pessoas santas. E outras pessoas reagem de maneira muito estranha e não conseguem decidir se são santos ou demônios.
E então as pessoas santas têm feito tudo, sempre criado tantos problemas, e o que resulta de ser criativo. Pegue Jesus, por exemplo. O problema que Jesus causou é absolutamente incalculável. Pense as cruzadas, na Inquisição. Quem sabe o que se criou em nome de Jesus? Há muitos marcantes. Freud era um grande encrenqueiro, tanto quanto era um grande curador. Tudo acontece junto. Então a pessoa santa é assustadora, porque é como os terremotos. Ou melhor ainda, é como o oceano. Percebe? O oceano, um belo dia ensolarado, e você diz, não é lindo? E você entra e relaxa e flutua. Mas quando a tempestade vem, aquela coisa fica louca, fica aterrorizante. Então, há em nós o oceano, percebe? O Jung sentiu que a questão era botar os dois juntos. E por um tipo de fantástica honestidade, para penetrar em nossas profundas motivações, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Os astrônomos dizem que houve uma explosão primordial. Um bang enorme, bilhões de anos atrás, que lançou todas as galáxias no espaço. Bem, vamos admitir que foi isso que aconteceu. É como se você pegasse uma lata de tinta e jogasse contra uma parede. Smash! E toda aquela tinta se espalhou. E no meio é denso, não é? E quando você chega até o extremo, as gotinhas são mais finas, criando padrões mais complexos. Então, da mesma forma, houve um Big Bang no começo das coisas, e você e eu sentados aqui nesta sala como seres humanos complicados, bem longe do limite desse Big Bang. Nós somos os padrões muito complicados no extremo dele. Mas então definimos a nós mesmos como sendo apenas isto. Se você acha que está apenas dentro da sua pele, você define a si mesmo como sendo apenas uma pequena gota, bem longe nos confins daquela explosão, bem longe no tempo, bem longe no espaço. Bilhões de anos atrás você era o Big Bang. Agora é um ser humano complexo. Então nos cotamos para fora disso desse jeito. Portanto, não sentimos que ainda somos o Big Bang. Mas você é. Depende de como você define a si mesmo. Você é, na verdade. Se é assim que as coisas realmente acontecem, se houve um Big Bang no começo e você não é algo que é o resultado do Big Bang, no final do processo você ainda é o processo. Você é o Big Bang, a força original do universo, sendo quem você é. Quando eu me encontro com você, eu não vejo apenas quem você define ser. Senhor fulano de tal e senhora fulana de tal. Eu vejo cada um de vocês como a força primordial do universo, vindo até mim nesta forma em particular. Eu sei que sou isso também. Mas aprendemos a nos definirmos como algo separados disto. A experiência que você está tendo, que você considera a consciência de normal de todos os dias, fingindo que você não é isso, essa experiência é exatamente a mesma coisa que quer ser isso. Não tem a menor diferença. E quando você descobrir isso, irá rir de si mesmo. Essa é a grande descoberta. Em outras palavras, quando você realmente começar a ver as coisas como elas são e olhar para um velho copo de papel e se adentrar na natureza do que ver, e o que é a visão, ou o que é o cheiro, o toque, você percebe que aquela visão do copo de papel é a luz brilhante do cosmos.
nada seria mais brilhante. 10.000 sóis não seriam mais brilhantes, mas estão de certa forma escondidos no sentido de que todos os pontos dessa luz infinita são tão pequenos que eles não cegam seus olhos. A fonte de toda a luz está no olho. Se não existissem olhos nesse mundo, o sol não seria luz. Você evoca a luz do universo, da mesma forma que ao ter uma pele macia evoca a dureza da madeira. A madeira só é dura em relação a uma pele macia. São seus tímpanos que evocam o som do ar. Você, ao ser este organismo, traz à existência todo esse universo de luz, cor, dureza, peso e tudo mais. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Se você estiver pronto para acordar, você irá acordar. Se você não está pronto, você irá permanecer sendo apenas o coitadinho. Mas já que vocês estão aqui com esta indagação, escutando este tipo de palestra, eu presumo que estão todos no processo do despertar. Ou estão se provocando. E flertando de alguma forma com a ideia do despertar. O que vocês não estão levando a sério, eu presumo que talvez você não leve a sério, mas seja sincero que você está pronto para despertar. Então, quando estiver no caminho para despertar e descobrir quem você realmente é, o que faz é que todo o universo está fazendo em algum lugar que você chama de aqui e agora. Você é algo que todo o universo está fazendo, da mesma forma que uma onda é algo que todo o oceano está fazendo. O verdadeiro você não é um fantoche que é puxado de um lado para o outro pela vida. O verdadeiro você é todo o universo. Então, quando você morrer, não vai ter que lidar com a inexistência eterna. Pois isso não é uma experiência. Muitas pessoas têm medo de que ao morrer serão trancadas num quarto escuro para sempre. E vivem à sombra disso. Mas uma das coisas mais interessantes no mundo, isso é uma espécie de yoga, é um meio de percepção. Tente imaginar como seria ir dormir e nunca mais acordar. Pense sobre isso. Crianças pensam sobre isso. É um dos grandes mistérios da vida. Como seria ir dormir e nunca acordar? E se você pensar por um bom tempo, algo vai acontecer em você. Você irá perceber, entre outras coisas, que isto lhe propõe uma nova pergunta. Como foi ter acordado após nunca ter dormido? Foi assim que você nasceu. Percebe? Você não pode ter a experiência do nada. A natureza se opõe ao vácuo. Então, depois de morrer, a única coisa que pode acontecer é o mesmo tipo de experiência de quando você nasceu. Em outras palavras, nós sabemos muito bem que assim como pessoas morrem, outras pessoas nascem. E todas são você. Mas você só pode experimentar ser uma de cada vez. Todos são eu. Vocês todos sabem que são vocês. E seja lá onde existirem outros seres em todas as galáxias, não faz a menor diferença. Vocês são todos eles. E quando eles passam a ser, você passa a ser. Você sabe disso muito bem. Você apenas não precisa se lembrar do passado. Da mesma forma que você não precisa se lembrar como fazer uma tireoide funcionar ou qualquer outra coisa em seu organismo. Você não precisa saber como fazer o sol brilhar. Você só faz. Da mesma forma que respira. Isso não te deixa maravilhado?
que você é esta complexidade fantástica e que você está fazendo tudo isso mesmo jamais tendo aprendido como fazer. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. A maioria das pessoas pensa quando abre os olhos e olha ao redor que o que eles veem está fora. Parece, não é, que você está atrás de seus olhos e que atrás dos seus olhos há um espaço em branco, que você não pode ver tudo, você se vira e há algo mais na sua frente, mas atrás dos olhos parece haver algo que não tem cor, não é escuro, não é luz, e de um ponto de vista palpável você pode senti-lo com os dedos, mas você não pode ver. Mas o que é isso atrás dos seus olhos? Bem, na verdade, quando você olha lá fora e vê todas essas pessoas sentadas ao redor, é como se sente dentro da sua cabeça a cor desse quarto. Está de volta aqui no sistema nervoso, onde os nervos ópticos estão na parte de trás da sua cabeça, estão lá dentro. É o que você está experimentando, o que você vê aqui é uma experiência neurológica. Agora, se isso te afeta, e você sente que sensualmente é assim, você pode sentir, portanto, que o mundo externo está tudo dentro do seu crânio. Você tem que corrigir isso com o pensamento de que seu crânio está também no mundo externo. Então, de repente, você começa a sentir: uou, que tipo de situação é essa? Está dentro de mim e eu estou dentro dele. Está dentro de mim e eu estou dentro dele. Mas é assim que é. Isso é o que você pode chamar de transação. Em vez de interação entre o indivíduo e o mundo, seria como, por exemplo, comprar e vender. Não pode haver um ato de compra a menos que haja um ato de venda, ou vice-versa. Assim, a relação entre o organismo e o ambiente é transacional. O ambiente cria o organismo e o organismo, por sua vez, cria o ambiente. O organismo transforma o sol em luz, mas exige que haja um ambiente contendo um sol para que haja organismo em tudo. Agora a resposta a tudo é que eles são todos um processo. E não é que os organismos por acaso tenham entrado neste mundo, mas sim que este mundo é uma espécie de ambiente que cresce organismos. Foi assim desde o começo. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. A relação entre o organismo e o meio ambiente é de transação. O ambiente produz o organismo e o organismo cria o ambiente. É o organismo que transforma o sol em luz, mas é necessário que exista o sol para que possa existir o organismo. A resposta é: tudo é um só processo. Não somos organismos que por acaso vieram a este mundo. Mas este mundo é o tipo de ambiente que produz organismos. Foi assim desde o princípio. Mesmo que os organismos possam ter levado tempo para aparecer na cena, depois do início da cena, mas a partir do momento em que aconteceu o Bang, o começo de tudo, organismos como nós, sentados aqui, estivemos envolvidos nisso. Vamos pegar o exemplo da propagação da corrente elétrica. Apesar de que no desenvolvimento de um sistema físico pode existir um espaço de bilhões de anos entre a criação da forma mais primitiva de energia e a chegada de vida inteligente.
Existem bilhões de anos. Esses bilhões de anos são exatamente como uma viagem. Te leva um certo tempo, mas já está implícito. Leva tempo para uma bolota se tornar um carvalho, mas o carvalho já está implícito na semente. Então, em um pedaço de pedra flutuando pelo espaço, estava implícita a inteligência humana. Em algum lugar, a qualquer tempo, de qualquer forma, tudo é um só fluxo contínuo. Então não se diferencie, não olhe para o mundo e diga: eu sou um organismo vivo em um mundo cheio de coisas mortas, pedras e o resto. Tudo é um só fluxo. Essas pedras são tão você quanto suas unhas. Você precisa das rochas. Sobre o que você viveria? Nosso senso comum é uma fraude, percebe? E desta forma nos sentimos estranhos, como alienígenas a este mundo. E isso parece terrivelmente plausível. Simplesmente porque é o que estamos acostumados. É a única razão. Mas quando você começa a questionar isto, é assim que devo assumir que funciona a vida? A maioria assume que é assim, mas isso define a verdade. Não é necessariamente assim. Então, enquanto você questiona essa definição básica de nossa cultura, você descobre um novo tipo de senso comum. Se torna completamente óbvio para você que você é contínuo com o universo. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.